E aí, pessoal, bora continuar aqui agora. Vamos que hoje é Shabat, a gente tem bastante tempo aqui pela frente. Maravilha. Bom, vamos tratar nesse assunto agora que é bastante interessante, que é a geração eleita, né? Um não povo, um lo ami, uma sem compaixão, um lo ruhma. Esses textos, né, abaixo, eles são difíceis de compreensão, né? Então eu peço que tenha calma ao ler e analisar. E vamos entender primeiro esses dois termos hebraicos, né? Lo ruhma, que significa sem compaixão ou sem misericórdia, não amada, né? Lo ami, ele significa não meu povo. Quando a gente lê em 1 Pedro, do 2 ao 9 e 10, né? Ele diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, portanto, vós que em outro tempo não éreis povo, né? Ou seja, lo ami, vocês não eram povo, meu povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, lo ruhamá, mas agora alcançaste a misericórdia, né? Quando olhamos essa passagem sem levar em conta o contexto real da escritura, dá uma grande impressão, né, de que ele está falando de uma religião ou uma instituição. Só que não, né, pessoal? Primeiro, já a gente vai ver aqui, ó. É bastante interessante, né? Vós que em outro tempo não era um povo. Parece até que está falando dos estrangeiros, né? Ah, o povo de Israel não quis Deus, então vocês que em outro tempo não eram povo, agora são meu povo. Parece estar falando dos estrangeiros, né? Vocês que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora vocês alcançaram. Parece que está falando de estrangeiros aqui, né? Só que não. Aqui, primeiro, né? É uma clara referência, primeiramente, em Êxodo 16, 19 ao 6, né? Vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essa definição, gente, de reino sacerdotal e santo é uma ligação que tem nas escrituras somente com o reino de Israel. A, quando a gente lê aqui, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Essa nação santa e povo adquirido é uma referência ao reino de Israel. A religião nunca foi chamada disso e nem os gentios pagãos. Tanto que, ó, o texto diz: vocês são nação santa. Nação, gente, é país. Religião não é uma nação, não é um país. Então é só analisar o texto que fica claro que não é uma referência a uma religião, mas a um povo, a uma nação. Então é muito claro, gente. Nação santa, povo adquirido. Isso é país. Isso é uma nação, não é uma religião. Então o texto não está tratando sobre religião, mas de um povo, de uma nação. Já no versículo 10, é uma referência, gente, a Oséias, capítulo 1, 6 e 1, 9. Vocês vão lá e leiam, que aparece muito essa palavra lo ami e lo ruhamá no hebraico, né? Eu não sei, não lembro agora no português como que vai estar escrito, mas bem, né? Nesses capítulos de Oséias, ele faz uma jogada nas palavras, né, de lo ami, não meu povo, e lo ruhamá, sem compaixão, onde essas duas palavras elas são definições do povo de Israel, as 10 tribos perdidas, e não outro povo. Ah, então basta ler o capítulo 1 de Oséias que vocês vão entender sobre essa questão de 1 Pedro. Porém, essa mesma questão de lo-ami, né, não meu povo, e lo-ruhamá, sem compaixão, ela também acontece em Romanos 9, do 24 ao 26, onde muitos no meio cristão acreditam ser uma referência à religião, à igreja, mas não. É uma referência ao povo de Israel. Vamos analisar, ó. Romanos 9, do 24 ao 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios.
Então, quando a gente para e lê aqui, muita gente já acha que dentre os gentios está falando da igreja, então. Só que quem que são os gentios? É isso que a gente vai entrar agora. É nesse ponto que a gente vai chegar. Quem é os gentios? A gente já viu que Yeshua veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel que estavam misturados dentre os gentios. A gente viu que a promessa é a restauração do povo de Israel que estava misturado entre os gentios. Então, o povo de Israel, as 10 tribos do norte, eles também, por estar misturado com os gentios, eram chamados de gentios pelo próprio judeu. Então, esse ponto que nós temos que entender. Os gentios que estavam sendo restaurados era o povo de Israel. Não vou dizer também que estrangeiro não entra, tá, gente? Não é isso. Eles entram, mas eles entram sendo enxertados na oliveira que é Israel. Então, como também dizem Oséias, chamarei o meu povo a mim, ao que não era meu povo, lo-ami. E amada, ruhamá, a que não era amada, lo-ruhamá. E sucederá que no lugar em que foi dito, vós não sois meu povo, lo-ami, aí serão chamados de filho de Deus vivo. Será que é uma referência ao estrangeiro todo esse texto? Vamos analisar? Essas passagens elas são citadas por Shaul, né? É sobre as passagens de Oséias 1. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Adonai disse, põe-lhe o nome de Loruhamá, não amada. Não amada. Porque eu não tornarei mais a ter compaixão sobre quem? A casa do gentio, a casa de Israel. Mas eu a tirarei completamente deles. Então, quando o texto diz Loruhamá, não amada, aqui em cima, no livro de Romanos, ele está falando da casa de Israel. Eu chamarei o meu povo ao que não era meu povo. Quem que não era mais o povo de Deus? A casa de Israel. Então quem que ele chamará de meu povo? A casa de Israel. Aquela que não era mais amada por Deus, Deus agora vai voltar a amá-la. E versículo 9 de Oséias. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-ami, meu povo, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Olha a promessa lá para Abraão, lembra? Porque não pode medir-se e nem contar. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Para quem que está dizendo isso, gente? Para o povo de Israel. Quem foi chamado de não meu povo, Lo-ami, é o povo de Israel. Quem foi chamado de não amada foi o povo de Israel. E aquele que será dito que vocês são os filhos do Deus vivo é aqueles que era chamado de não meu povo, ou seja, o povo de Israel. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem que é? E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, gente, essa passagem de Romanos, ela é totalmente ligada aos gentios. Que gentios? Ao povo de Israel que estava entre os gentios. A casa de Israel, as 10 tribos do norte. Porque as 10 tribos do norte no exílio, eles foram chamados de não meu povo. E também foi chamado de não amada. Porém, graças ao sacrifício de Yeshua, esse que foi chamado de não meu povo, agora é chamado de meu povo. E aquele que não era chamado de amada, agora ele é chamada de amada. E no lugar onde foi dito que eles não são o meu povo, eles serão chamados de filhos do Deus vivo. É Israel. Como vemos aqui, aquele que era chamado de
Vós não sois meu povo ou não amada, é Israel. As 10 tribos perdidas. Não são os gentios pagãos, nem a religião, a igreja. E quem será chamado de filhos do Deus vivo é também Israel. Pois como é dito, no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, será dito, vós sois filhos de Israel vivo. Por que eu marquei isso daqui? Porque é no lugar onde se dizia. Aonde foi dito isso aqui? Onde foi dito esse texto? Não foi na terra de Israel? Então, no lugar que se dizia que eles não são mais o meu povo, no lugar, na terra de Israel, será dito, vós sois os filhos do Deus vivo. É no lugar. O texto diz isso. Bom, tudo isso foi dito a Israel somente. A confusão toda do entendimento vem porque Paulo ele usa aquela expressão gentil, bem aqui, ó, mas também dentre os gentios. Mas você, leitor, tem que entender quem eram esses gentios aos quais Paulo se referia. Novamente, eu vou reforçar o que eu disse. Todas as profecias apontam que o povo de Israel ele foi misturado entre os gentios. Ou seja, eles foram levados ao exílio, tiveram relações sexuais com estrangeiros, com os gentios, e o povo de Israel se tornou um gentil. Eles não se lembram mais que eles são o povo de Israel. Eles são gentios como os gentios são. Mas as profecias dizem que não haverá uma salvação para todos os gentios. A profecia das Escrituras diz que dentre os gentios será tirado o povo de Israel. Ou seja, dos gentios sairão gentios. Porém, esses gentios que sairão, eles são o povo de Israel. Por isso que Paulo fala gentil aqui. Porque ele sabe que dentre os gentios está o povo de Israel. E por que é interessante isso? A gente leu aqui em cima, no vídeo anterior, que ó... Cadê? Aqui ó. Quando eu tirar para fora suas ovelhas, ou seja, quando Yeshua tirar as ovelhas dele, os gentios dentre os gentios, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, quando eu digo que dentre os gentios será tirado os gentios, é porque os gentios israelitas que se misturaram, eles conhecem a voz do pastor, a voz de Yeshua. E eles não ficarão entre os gentios, aquele estrangeiro mau, ruim, que pratica aquela iniquidade. Eles não ficarão entre aqueles. Por isso eles serão tirados. Esses gentios, por exemplo, esses gentios israelitas, vou assim denominar, que estavam dispersos entre os gentios pagãos, eles são tratados no grego como acrobustia. Essa palavra aqui olha, gente, eu agradeço muito a escritura do Yahusef, do Kuniuskovs, que eu não sei pronunciar direito o nome dele, mas a escritura, verdadeiro nome, ela tem muitos assim pontos que eu discordo. Porém, vale a pena ler ela só por causa disso. A palavra acrobustia eles não traduziram nos textos, que são referência aos gentios israelitas. Isso aqui, gente, para mim foi o maior erro de tradução que já houve nas escrituras, e a gente vai ver mais para frente daqui a pouco, talvez. É o que vai fazer a diferença no entendimento de quem eram os gentios daquela época. Vai fazer diferença. E mais para frente a gente vai ver quem que eram esses acrobustia. Ou seja, Efraim, as 10 tribos do norte. Como eles se misturaram com os povos das nações, eles se transformaram em gentios também. E a ordem do Messias era que esses gentios israelitas, as 10 tribos perdidas, fossem resgatadas, conforme traz em todas as profecias que a gente estudou até agora. Dentre os gentios será tirado o meu povo. Não é isso que diz? O meu povo sairá dentre os gentios.
É isso que Deus fez. Ou melhor, é isso que Deus vai fazer. Que está fazendo já na realidade, né? Bom, acabou que Efraim, né? Israel, as 10 tribos do norte que estão perdidas, né? A casa de Israel, por pecar muito diante de Deus, eles foram chamados de vós não sois o meu povo, e sem compaixão, e foram levadas ao exílio. E aí o profeta Oséias, ele complementa dizendo que no lugar onde eles foram chamados de vós não sois o meu povo, será dito que vós sois os filhos de Deus vivo. E para Israel que foi dito que não alcançariam a compaixão, a eles foi dada a compaixão. Ou seja, é tudo referência à restauração de Israel, o tabernáculo caído de Davi. Ao mesmo tempo que o profeta profetizava o exílio, ele já profetizava também a restauração. E ainda neste capítulo 9 de Romanos, temos no versículo 27, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente aqui será salvo. Ou seja, pessoal, vemos que todos esses textos de Shaul se relacionam exclusivamente ao povo perdido de Israel, os gentios israelitas, os acrobustia em grego, as 10 tribos, jamais aos gentios pagãos ou à religião ou ao estrangeiro. Bom, isso aqui uma outra parte, é interessante, né? Por que que os gentios pagãos, né? Pessoas que, para quem estuda história, sabe o quanto o antissemitismo era grande naquela época, né? Até hoje a gente pode dizer que tem, né? Como que esses gentios estrangeiros, pagãos, antissemitas, eles aceitaram um Messias judeu? Por que isso aconteceu? Os romanos, gente, vocês viram o que o romano fez lá? Os romanos destruíram o segundo templo. Matou tanto judeu lá, mas tanto judeu. Como que esses romanos aceitaram um Messias judeu? Você sabe explicar? Por que que Paulo saiu de cidade em cidade, no meio dos gentios, e eles aceitavam tão facilmente um Messias judeu? Esses povos possuíam inúmeros falsos deuses e adoravam todo tipo de coisa, além do antissemitismo que sempre existiu contra o povo de Israel. Porque eles iriam aceitar logo um Messias judeu que eles tanto odiavam e desprezavam? É só usar o tico e o teco da cabeça, pessoal. A resposta é simples. Esses gentios não eram gentios pagãos, mas sim os gentios israelitas que estavam dispersos entre os gentios pagãos. Como se diz no livro de Tiago 1:1. Tiago, um servo de Deus e do nosso soberano Yeshua, o Messias, as 12 tribos dispersas entre os gentios, entre as nações. Saudação. As 12 tribos dispersas entre os gentios. Entre os gentios. Conforme a gente encontra também em 1 Pedro 1:1. Shimon Kefa, Pedro, um apóstolo de Yeshua, o Messias, aos peregrinos da dispersão na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ora, se são peregrinos nessas cidades, é porque eles não pertencem àqueles locais, mas que saíram de um lugar e foram parar ali, ou seja, os exilados de Israel. É só usar a mente, pessoal, a imaginação. Vamos usar a imaginação aqui entre nós. Se essas pessoas são chamadas de peregrinos naquelas regiões, é porque eles não nasceram ali, eles não se originaram dali, eles não são daquele local. Eles peregrinaram de um local para a Galácia, de um local para a Capadócia, de um local para a Ásia e de um local para a Bitínia. Eles são o povo de Israel. Eles peregrinaram de Israel para a Galácia, para a Capadócia, para a Ásia e para a Bitínia. Ao analisarmos os textos, podemos claramente ver que, primeiramente, esses livros não foram escritos para gentios pagãos ou para religiões, mas ambos são escritos somente aos dispersos das tribos de Israel.
E segundo essas pessoas que estavam sendo resgatadas daquelas regiões, e segundo que essas pessoas que estavam sendo resgatadas daquelas regiões eram peregrinas, não pertenciam àqueles locais, eram israelitas. Os apóstolos estavam fazendo o que Yeshua ordenou em Mateus 10:6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Assim como Yeshua mesmo disse em Mateus 15:24, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando Yeshua estava subindo aos céus, o que os discípulos perguntaram a ele? Quando restaurarás a igreja? Não. A pergunta foi, Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Soberano, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? O reino de Israel ele não foi restaurado naquela época. Quando será então? Conforme a gente também encontra em João 7:33 ou 35, diz-lhes, pois, Yeshua, ainda há um pouco de tempo convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscais e não me achareis, e onde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este? Que não o acharemos. Irá porventura para os dispersos entre os gregos e para as nações pagãs, no intuito de ensiná-los? Por conhecer as profecias, o que os judeus queriam saber era se Yeshua estava indo atrás dos israelitas dispersos entre as nações. Porque ele diz, irá porventura para os dispersos entre os gregos? Dispersos. Quem que estava disperso naquela época em que os judeus estavam lá? Era a casa do norte. As 10 tribos de Israel estavam dispersas entre os gregos e entre as nações pagãs. E eles queriam saber se ele iria ensinar esses que estavam dispersos entre as nações, ou seja, as 10 tribos do norte, Israel. Isso porque naquela época existiam muitas leis humanas, né? A lei oral judaica, tradições humanas que nas escrituras vêm colocadas como obras da lei. Isso é mais um tema interessante para se colocar aqui no canal. Não vai ser para agora. Mas a gente conhece muito obras da lei como a lei de Deus? Será mesmo? Ou será que isso daqui não está fazendo referência à lei oral judaica, às tradições humanas? Enquanto não sai conteúdo aqui no canal, vai pesquisar sobre isso. Bem, que diziam, né, que era proibido ter comunhão com os povos gentios, né? Essas leis humanas tinham isso. Ou se sentar na mesa com eles. Por isso os judeus diziam, irá porventura entre os dispersos entre os gregos. Pois os judeus, devido a essa lei oral judaica, né, as obras da lei, jamais poderiam ir com Yeshua, se caso ele estivesse indo aos israelitas dispersos entre os gentios. Agora, por que você já parou para imaginar, botando novamente a mente para funcionar, pessoal? Por que Deus escolheu logo Shaul, Paulo, para ser um apóstolo? Paulo ele era simplesmente o maior e mais inteligente da tribo dele. Aluno de Gamaliel, que era um dos maiores sábios da época. Por que Deus escolheria simplesmente um homem que tinha a Torá completa gravada em sua cabeça para ensinar gentios pagãos que nem sabiam ler a Torá e nem conheciam dela? Pois na realidade, Paulo não ia atrás desses, mas sim dos gentios israelitas perdidos. Esses israelitas eles eram chamados novamente, né, de acrobustia, conforme dito acima, que eu vou estar abordando agora mais abaixo, né? E esse termo ele só se aplica ao israelita disperso e jamais se aplica a um gentil pagão ou qualquer religião. Com isso tudo podemos entender o propósito de Yeshua, o Messias, que é a restauração e unificação do reino de Israel, que estava dispersa no meio dos gentios por meio da sua morte. Lá em Oséias 2:23, e eu a semearei, Israel, né?
para mim mesmo na terra, e eu terei compaixão da que não tinha obtido compaixão. Lo-ruhamá. E eu direi aos que não eram meu povo, Lo-ammi, tu és o meu povo. E eles dirão, tu és o meu Deus. Em Oséias 3:5. Depois tornarão os filhos dos gentios. Oh, peraí. Já tá tarde aqui, eu tô lendo errado aqui. Depois tornarão os filhos da igreja. Peraí, gente, deixa eu dar um zoom aqui que eu tô lendo alguma coisa aqui errado. Peraí. Depois tornarão os filhos de... Tá difícil de ler. De Israel. Depois tornarão os filhos de Israel. E buscarão Adonai, o seu Deus, e a Davi, o seu rei. Ou seja, depois tornarão os filhos de Israel. E o povo dentre os gentios, Israel, vai buscar verdadeiramente Adonai e a Davi, Yeshua, e temerão a Adonai e a sua bondade no fim dos dias. Então, gente, isso daqui é uma profecia para ocorrer no fim dos dias. E quem que vai estar buscando a Adonai? Quem que vai estar buscando a Yeshua no fim dos dias? Israel. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído. Eu acho que isso aqui já não tem mais necessidade de eu entrar, porque nessa parte do estudo eu vou estar tratando sobre questão da Torá, pessoal. Mandamentos da Torá, isso aqui faz parte de outra parte do canal, então eu vou estar encerrando por aqui, talvez. Essa parte eu vou estar encerrando por aqui. Logo em seguida eu vou fazer a parte 6 já, que é sobre a questão de quem que é a árvore de oliveira. Vamos dar uma estudada sobre isso também. E até daqui a pouco.